Para estudar a sedimentação dessas partículas, nós vamos falar de velocidade de sedimentação, que é um fator importante tanto para o quesito de preservação como de degradação da matéria orgânica particulada. Por exemplo, uma sedimentação rápida implica em maiores taxas de preservação, além de limitar o transporte lateral. A velocidade de sedimentação é dada pela lei de Stokes, que assume que a partícula tem uma forma esférica e que a aceleração da gravidade é balanceada pela fricção da partícula na água. A lei de Stokes é dada pela seguinte forma, onde G é igual à aceleração da gravidade, e nós assumimos um valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Rho de P e Rho de W são a densidade da partícula e a densidade da água, respectivamente. E eta é a viscosidade cinética da água. R é o raio da partícula. Como pode ser visto nessa fórmula, a velocidade de sedimentação varia diretamente com a diferença de densidade entre a partícula e a água. Logo, quanto maior a densidade da partícula, maior a velocidade de sedimentação. Como a densidade da matéria orgânica particulada é muito próxima da densidade da água, a velocidade de sedimentação dela costuma ser bem baixa. Por exemplo, em uma água do mar com densidade de 1.027 kg por metro cúbico, uma partícula constituída somente de matéria orgânica e com diâmetro de 100 micrômetros, ou seja, com raio de 50 micrômetros, terá uma velocidade de sedimentação em torno de 12 metros por dia. No entanto, a densidade de partículas como carbonato de cálcio, de material litogênico e de opala é bem maior do que a densidade da água. Logo, sua velocidade de sedimentação também é bem maior. Por exemplo, em uma coluna d'água de 4.000 metros, demorará quase um ano para que uma partícula de matéria orgânica apenas chegue ao fundo. Mas demorará apenas algumas semanas para que uma partícula com o mesmo tamanho, na mesma coluna d'água, mas constituída de carbonato de cálcio, chegue até o fundo. Dessa forma, quando as partículas de matéria orgânica se agregam a partículas inorgânicas, e isso é muito comum de acontecer no ambiente marinho, isso vai aumentar a densidade total da partícula e nós teremos um aumento significativo na velocidade de sedimentação e também na chance desse material chegar até o sedimento e lá ser preservado. Outro fator importante que vai influenciar a velocidade de sedimentação de uma partícula é o raio dessa partícula. Partículas maiores sedimentam mais rápido. Por exemplo, se considerarmos uma coluna d'água de 4.000 metros e uma partícula de 50 micrômetros de raio, ela vai demorar em torno de um ano para chegar até o fundo. Agora, se estivermos falando da mesma coluna d'água, mas de uma partícula de 5 micrômetros, ela pode demorar até 100 anos para chegar ao fundo. É importante ressaltar que para partículas muito grandes, a lei de Stokes não é aplicada. Isso porque a turbulência interfere nas partículas e porque raramente essas partículas têm um formato mais esférico. Uma parte importante das partículas maiores, partículas essas que podem chegar até ter milímetros de diâmetro, é o que nós chamamos de neve marinha. Neve marinha é o nome dado para grandes e frágeis assembleias de partículas, que podem ter vários milímetros de diâmetro. Além disso, elas sedimentam em velocidade na ordem de 100 a 1.000 metros por dia. Ou seja, elas podem ir da superfície ao fundo em poucos dias. A neve marinha pode ser produzida diretamente pelos organismos, como o caso das pelotas fecais, das estruturas mucosas usadas para alimentação e das estruturas de cobertura e proteção excretadas pelas colônias de fitoplâncton. Mas elas também podem ser formadas por processos indiretos, que são processos físicos que agregam as partículas, ou por microagregados formados pela matéria orgânica dissolvido e o material coloidal.